Cristo é superlativo na sua divindade. Podemos ver isso na sua essência, a sua natureza, o seu tempo, as suas obras gerais, as suas obras específicas, com seu nome e também pela sua unção. A Epístola de Hebreus, capítulo 1, versículos 5 a 9 dizem: porque a qual dos anjos disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. A unção separa uma pessoa, aponta, destaca, consagra essa pessoa para uma obra específica. Como os reis ungiram os reis seguintes em seus filhos. Aquele que está ungido está apontado, destacado, consagrado, separado para uma obra. Quem unge o outro determina o grau da consagração. Cristo foi consagrado como uma unção melhor e maior de todos. Cristo Jesus não recebeu destaque pela maior autoridade da igreja, nem pela linhagem mais pura dos judeus. Cristo foi ungido por Deus. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, que diz a Escritura Sagrada. Cristo tem uma unção superlativa. Por isso Ele é o único Salvador dos pecadores e o único Senhor dos salvos. O apóstolo Paulo revela que a unção com o óleo da alegria, mencionado em Hebreus 1:9, é o próprio Espírito Santo. Em Atos 10:38, eu falei Paulo, mas é Pedro. O apóstolo Pedro revela que a unção como óleo da alegria é o próprio Espírito Santo. Em Atos 10:38, quando ele diz na casa de Cornélio, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. O Espírito Santo destaca Jesus. Ele é a unção de Jesus. Pelo Espírito Santo, Jesus foi concebido e feito Deus conosco. Lucas 1:34 e 35. Também o Espírito Santo o destacou, ou o ungiu, descendo sobre ele no seu batismo. Por isso João Batista conheceu quem era Cristo. Em João capítulo 1, 32, 33 e 34, ele não conhecia, como que diz? E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza como o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Com a unção, João viu Cristo separado
destacado, apontado, consagrado, e foi pelo Espírito Santo. Ao Jesus foi dado o Espírito Santo sem medida no seu ministério. Nisso, Cristo é superior dos profetas, que eram dados o Espírito em ocasiões especiais. Superior aos apóstolos, quais tinham ministérios diferentes entre eles. E superior de qualquer dos diferentes ministrantes colocados por Deus na igreja neste tempo presente. Cristo exprime no mais alto grau na sua unção, por ser ungido pelo Espírito Santo, sem medida. Amados, não precisamos experimentar um batismo do Espírito Santo. É necessário ter Cristo. Quem tem Cristo tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não é nada com Cristo. Precisamos, por falar disso, precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, de coração. A sua unção é superlativa, é mais do que os seus companheiros. Os seus companheiros não são os anjos, mas nós, os seus filhos, somos feitos participantes do mesmo Espírito e graça, contemplados com a sua mesma natureza e postos na sua família pela sua obra mediadora e salvadora. Somos ungidos por Ele, como que diz João, em 1 João 2:20. Temos a unção do Santo, e com Ele somos feitos sacerdotes, profetas e reis, já neste presente tempo. Grandiosos bênçãos têm os que estão em Cristo. Estas bênçãos são maiores do que as nossas aflições, maior do que qualquer perda experimentada por causa de viver por Ele. Pela unção de Cristo ser superlativa na sua divindade, os que creem são salvos eternamente. Pela unção de Cristo ser superlativa na sua divindade, os que o rejeitam são condenados eternamente. João 3:36. Que Deus te abençoe. Não confie em qualquer outro nome. Não busque outro alicerce. Não há outro igual ou melhor de Jesus Cristo. A sua unção basta. Sem a igreja, sem as obras dos salvos, sem as orações dos outros, sem a ajuda da sua mãe, sem tudo demais, Ele basta.